Olá pessoal, sou Éder Alves e o tema desse podcast vai ser sobre o Mine Enterprise, essa ferramenta da integração de dados para a mineração. A mineração, podemos já entrar na questão da indústria 4.0, então a mineração 4.0. A gente observa que tem várias tecnologias emergentes, inovadoras no setor de mineração. Essas tecnologias, elas são aplicadas aí no dia a dia da operação da mina. Então apoiam essa conceituação da mineração 4.0. Quando a gente fala sobre a implementação, configuração e uso dos produtos da Hexagon, por exemplo, o Mine Enterprise, que é o que a gente vai falar hoje especificamente, isso possibilita a extração e a integração de dados advindos da conectividade entre as máquinas e também aplicações advindas da exploração, da produção, previsão de resultados, modelamento tridimensional, sequenciamento, e isso tudo presente aí nesse segmento de mercado. Tá? Então a gente está nesse tempo, nesses tempos aí de revolução industrial 4.0, a quarta revolução chegando com tudo. A gente observa a transformação da fabricação por meio da digitalização e exploração de novas tecnologias. Assim surgem os sistemas físicos cibernéticos aí entrando aí e também tendo influência na mineração. A geração de tecnologias com capacidades computacionais e físicas integradas, isso junto com essa interatividade com os seres humanos, origina toda novos conceitos como a indústria 4.0, e apresenta também influência na mineração. A mineração passa a ter todas as características de máquina com máquina, interatividade, o Big Data vem surgindo, a automação dos processos aí. Então a indústria 4.0 vem nessa linha também aflorando. Não obstante, essa indústria de mineração, ela baseia-se no desenvolvimento de tecnologias aliadas com as necessidades e circunstâncias das pessoas que trabalham nas minas. Lá na mina, a gente tem a aplicação dessas tecnologias no setor de mineração e isso influencia o aparecimento de soluções de gerenciamento informacional que conectam os processos e convertem os dados em informações em tempo real para oferecer suporte ao gerenciamento da mina sob uma ótica mais proativa. É o caso do pacote Software Mine Enterprise. O Mine Enterprise ele traz isso para a gente, ele traz essa questão de toda essa integração da informação ali em tempo real e gerando relatórios que podem ajudar numa gestão mais proativa. Quando a gente pensa no ambiente da mina, onde existem diversos minerais, geologias e localizações em que a operação mineira ela poderá direcionar suas atividades, essa diversidade influencia no desenvolvimento do setor. Além da automação, aumentando a precisão e reduzindo a ação humana, é preciso que os dados estejam disponíveis em banco de dados, relatórios e dashboards, com acesso ali imediato em celulares, tablets e computadores. É o que o Mine Enterprise está propondo. A gente pensa lá em consolidação dos dados, que reúne ali fisicamente dados de vários sistemas separados, criando um ambiente computacional consolidado em termos de armazenamento, a tecnologia de extração, transformação e carregamentos, o famoso ETL, o Extraction Transformation Load, para os dados aí, suportando a consolidação desses dados, transformando esses dados em um formato compreensível, que vira informação, e aí sim você pode tomar decisão. Então você tem também esse processo de ETL aí que limpa, filtra, transforma dados, em seguida aplica regras de negócio antes que os dados preencham a nova fonte ali, ou tem essa questão de você consolidar esses dados para ter mais possibilidades de observar e analisar as informações dentro da sua mina, do seu negócio, seu empreendimento mineiro, para
para também chegar num ponto de propagar esses dados. Ou seja, você pode ter uma questão de permitir que bancos de dados em um local ou no outro, né? Uma enterprise vem com essa ótica também de tratar eventos que podem ser realizados de forma síncrona ou assíncrona, né? A maior parte da propagação desses dados são síncronos, né? Que suporta uma troca de dados aí bidirecional entre origem e destino. E utiliza tecnologias como a Enterprise Application Integration, né? Ou Enterprise Data Replication, que suportam toda essa propagação. Então, o EAI, né, que a gente chama o Enterprise Application Integration, ele é geralmente usado para processamento de transações comerciais em tempo real. E o EDR, que é o Enterprise Data Replication, transfere grandes volumes de dados entre bancos de dados. Então, essa propagação de dados também faz parte tá aí nesse escopo, né, do projeto, né, Enterprise, os dados também para gerar informação para tomada de decisão de forma mais coerente. E também entra a questão da virtualização de dados, né? A virtualização usa uma interface unificada com a possibilidade de observar em tempo real os dados de origens diferentes modelagens. Os dados podem ser visualizados em um local, mas não são armazenados nesse único local, né? A virtualização de dados recupera e interpreta esses dados, mas não exige formatação uniforme ou um único ponto de acesso. Isso é bem interessante também. Você tem dashboards, os relatórios vindo de diferentes fontes ali dentro de uma interface integrada. E a federação de dados, né? A federação é tecnicamente uma forma de virtualização de dados. Ela pode se utilizar em um banco de dados virtual e criar modelagens comuns para dados heterogêneos de diferentes sistemas. Os dados são integrados e ficam disponíveis para o acesso de um único ponto. É o próprio chama de Enterprise Information Integration, né? Que é uma tecnologia que suporta a federação de dados. Então, ela usa abstração de dados para fornecer uma visão unificada dos dados de diferentes fontes. Esses dados podem, então, ser apresentados e analisados de maneira mais fácil, né, e por meio de aplicativos. A virtualização e a federação são boas soluções para situações em que a consideração de dados tem custo, né, restritivo ou causa problemas de segurança ou de conformidade. E também a gente tem a questão do Data Warehouse, né? Ou seja, uma palavra tal do DW, já é um termo muito comum, muito usado aí para a gente que trabalhou muito com Business Intelligence, né? Alguns aí colegas que tiveram nessa situação, a gente já lembra do Data Warehouse. Geralmente nos bancos relacionais hoje já vem questões de banco de dados maiores, com a inclusão dos dados não estruturados, né? Mas no caso aqui do Mine Interface a gente pensa num significado mais genérico, assim. Os dados são repositórios que integram ali, vão vincular o histórico e armazenar os dados. Então, quando esse termo é usado, né, isso implica que vai ocorrer de dados, implementação, armazenamento, sendo basicamente a integração de dados aí do Mine Enterprise na mineração 4.0. Então, nessa mineração 4.0, a tecnologia não se restringe à automação, né? Por exemplo, você tem o uso de tecnologia baseada em sensores que controlam o tráfego de caminhões e auxiliares na mina, ou câmeras instaladas nas máquinas, por exemplo, no processo de fragmentação, para analisar a granulometria dos resíduos de rocha, reduzindo lá o tempo necessário para fazer isso por seres humanos, né? A possibilidade de ter dados desse tipo de aplicação integrados com os advindos de outras aplicações ampliam aí esse limite da inovação nesse setor industrial, né? Nesse setor industrial que é a mineração. Então, com o Mine Enterprise é possível padronizar um conjunto de dados e conectar a outros sistemas na cadeia de valor da mineração, fornecendo uma única interface para todos os dados da operação, inclusive aqueles que são originados com tecnologias inovadoras presentes na mineração 4.0, como a gente citou, né? E como, por exemplo, veículos sem motorista, né? São os autônomos, né? Os carros autônomos, a mineração controlada remotamente. Então, é isso. Tá? Espero que tenham gostado desse podcast. Assim, tem outras soluções como o Mine Operate Foundation, que é o uso de tablets, né, para capturar em tempo real os dados, por exemplo, de perfuração, desmonte, ou gerenciar a frota também. Isso também pode ser integrado dentro desse Mine Enterprise, que é essa solução que a gente apresenta aí junto com a Hexagon Mine, né, e a Promenas Mine, para
mineração 4.0. Um abraço e até a próxima.